Olá, bem-vindos ao vídeo número 9 do canal 1001 Projetos. Hoje vamos falar um bocadinho sobre gestão de pessoas e vamos usar um exemplo, um modelo, que é o Ruben Amorim. O Ruben Amorim neste momento é treinador do Sporting Clube de Portugal, no momento em que eu gravo este vídeo, da equipa sénior masculina de futebol. E, um bocadinho a título de provocação, o que eu coloco é a questão de se ele é o mago da gestão do grupo e, portanto, consegue fazer tudo tão bem como parece, ou se existem outras razões. Quero-vos também dizer que existe um risco muito grande nesta gravação, que é eu estar a gravar este vídeo 3, 4 dias após a derrota 5-1 ou 1-5 com o Ajax para a Liga dos Campeões. Foi a estreia do Sporting e nomeadamente do Ruben Amorim e foi um jogo difícil, difícil. Também vos quero dizer que sou sportinguista desde pequenino, como todos nós que somos adeptos dos nossos clubes desde pequeninos, mas quero-vos dizer, e para que fique claro, que não tenho nenhuma especial admiração prévia pelo Ruben Amorim, nem acho que todos os treinadores do Sporting façam um bom trabalho. Portanto, é uma análise desapaixonada que espero possa ajudar a pensar um bocadinho sobre aquilo que são alguns aspectos importantes na gestão de equipa e na gestão das pessoas e de como é que o Ruben Amorim ou como é que o Sporting neste momento está a fazê-lo, ok? Quem é o Ruben Amorim? Bem, o Ruben Amorim foi profissional de futebol durante bastantes anos, diria que 12, 13 anos. Jogou enquanto profissional no Belenenses durante umas 5 épocas. Ao fim dessas 5 épocas, transferiu-se para o Benfica, na altura em que, se não me engano, o Jorge Jesus foi para o Benfica. Esteve lá 3 anos, 4, 3, 4 anos. Depois teve uma passagem pelo Braga, que foi duas épocas. Pelo meio teve um castigo também na equipa B, foi relegado para a equipa B pelo Jorge Jesus e em 2015 saiu do Benfica e foi jogar durante um ano para a Arábia Saudita. Foi um jogador que foi internacional por Portugal algumas vezes, jogava essencialmente para quem se interessa por estes temas, ou a defesa direita, o lateral direito, a médio direito ou a trinco, aquilo que no Brasil se chama volante, sendo que aquilo que mais se salientou na sua carreira, para além de alguns bons jogos e de ser um profissional, portanto 337 jogos profissional, é alguma coisa, mas essencialmente pelas suas questões de disciplina. E foi durante 2 ou 3 vezes castigado pelo Jorge Jesus, enquanto treinador do Benfica. A relação entre eles não era fácil, aparentemente porque o Ruben Amorim tinha por hábito dizer o que pensava ao Jorge Jesus e pronto, não era fácil. Como treinador, tem sido uma carreira impressionante, não é? Impressionante porque sem qualquer tipo de habilitação ainda como treinador, ele treinou o Casa Pia da terceira divisão e o trabalho que ele fez, são unânimes as pessoas do Casa Pia a dizer, foi o que fez com que o Casa Pia nesse ano subisse de divisão e fosse campeão dessa divisão. Depois esteve no Braga e começou pelo Braga B e ao contrário do que disse o Transfer Market, ele no Braga B jogou não, treinou durante 11 jogos. Depois passou para o Braga, a equipa principal, fez 13 jogos e foi uma meia época tão boa que, por exemplo, ganhou a Taça da Liga nesse ano, não perdeu, acho que até ganhou a todos os grandes do futebol português na altura, a ponto de, ali pela altura do início da pandemia, o Sporting o ter ido buscar e nesse ano, que foi a época passada, portanto não, o Sporting foi buscá-lo em 2020, em 2020, 2021 o Sporting ganha o campeonato, ganha a Taça da Liga com o Ruben Amorim e entretanto no início da época já ganhou a Supertaça também e daí os 4 troféus que ali estão, uma Supertaça, um campeonato e 2 taças da Liga. Saliente-se que
Durante este período, o Ruben Amorim foi sempre destacado na imprensa como sendo alguém com muita capacidade de gerir o grupo, com muita capacidade de puxar pelo grupo, com, com muita facilidade em dizer coisas simpáticas e não entrar em polémicas. Reconheço-lhe, antes de mais, inteligência para o fazer e para reagir de uma forma que me parece adequada. A questão que se colocava na cabeça de muitos adeptos do futebol, e não só em Portugal, em março do ano 2020, era se faria sentido e se justificava que um treinador ainda muito jovem, ainda com muito pouca experiência e com poucos pergaminhos, se tornasse aquilo que era a transferência mais cara de um treinador de futebol entre clubes portugueses. E para verem as esperanças que o Sporting colocou, notem esta reportagem que foi apresentada pela Sporting TV quando o primeiro dia de trabalho. É o início de uma nova era no futebol do Sporting. Passavam sensivelmente 40 minutos das 10 da manhã, quando o Ruben Amorim entrou pela primeira vez na academia como novo treinador dos Leões. Sem tempo a perder, o jovem técnico chegou e começou desde logo a transmitir as ideias da nova equipa técnica. Uma equipa técnica que conta com algumas novidades, como Adélio Cândido e Carlos Fernandes, mas também com homens da casa, casos de Emanuel Ferro e Tiago Ferreira. Notem aqui dois ou três aspectos interessantes. A Sporting TV refere-se a ele como o início de uma nova era, não é? O que denota a esperança que havia no investimento que tinha sido feito. E depois algo que depois focaremos mais no fim do vídeo, que é não só é dado foco àquilo que é o treinador principal, o Ruben Amorim, mas também à equipa, e algumas das pessoas que treinam hoje em dia, estão na equipa do Sporting como treinadores, são pessoas que vêm desde o primeiro momento com o Ruben, e portanto há aqui uma lealdade e um edificar do grupo que não é despiciando para aquilo que se vamos considerar. E aquilo que vamos considerar de base é se o Ruben Amorim é de facto um mago, ali com chapéu e com varinha e tudo, da gestão de grupo, ou se há algo mais. Se isto é tudo talento, se é inato, ou se é algo que nós podemos dizer que não. Para além do talento e do mérito que o Ruben Amorim tem, e reconhecemos-lhe, não é? E já dissemos que consideramos uma pessoa extraordinariamente inteligente e emocionalmente capaz, se existe algo mais. E para isso, eu vou recorrer a duas conferências de imprensa. Deixem-me dizer que eu costumo ver as conferências de imprensa todas do Ruben Amorim em diferido, depois no YouTube ou eventualmente na Sporting TV andando para trás com o box. Mas recorri a quatro momentos de duas conferências de imprensa para destacar alguns aspectos que me parecem importantes. Então, vamos a isto. Não, eu falo em responsabilidade porque é o senso comum, uma equipa que, quando começámos o campeonato o ano passado, ninguém dava nada por nós. Portanto, a responsabilidade é maior. Temos um ano de trabalho, temos que apresentar uma forma de jogar ainda melhor. Portanto, a responsabilidade aumenta. Não estamos num nível superior aos nossos adversários, não temos o mesmo orçamento, não temos a mesma experiência. O que nós temos é uma época de trabalho, temos um campeonato e, portanto, não mudou assim tanto. Portanto, eu quando falo da responsabilidade, é a responsabilidade do clube em si e é o senso comum. Já viram esta equipa fazer coisas boas e as pessoas, os adeptos do Sporting, querem ver todos os dias algo mais. Portanto, eu chamo muita atenção para isso e também para que os jogadores e toda a gente no clube não se agarram a um título e que possamos agora ter alguma rede de apoio se algo correr mal. A responsabilidade está lá sempre, ganhámos um título, mas como o Paulinho disse, já passou e há que manter esse sentido de responsabilidade e querer mais. Primeiro aspecto-chave, humildade. Reparem que em momento nenhum, e apesar de ele ter feito aquilo que no Sporting não se fazia há muitos anos, no caso do campeonato há 19,
Eh, O Ruben Amorim não demonstra em momento nenhum sobranceria e não transmite sequer a hipótese de ser a equipa do Sporting a equipa que é favorita. Isso é muito interessante, porque por vezes as equipas deslumbram-se e aqui o líder dá esse sinal, o sinal de que de facto há muito trabalho pela frente e que aquilo que já se conseguiu, mas não garantem nada aquilo que é o futuro. Depois, foco no trabalho. Temos de trabalhar, temos que melhorar. Não é um discurso vazio, é um discurso que facilmente se entende. E isso é muito interessante. Associa isto também a uma clara indicação de que os rivais, por terem maior capacidade financeira, estão mais capazes e, portanto, são talvez mais favoritos do que o Sporting. Depois, responsabilidade. Repare, porque eles dizem que temos que ser humildes, temos que trabalhar, mas independentemente de tudo, a responsabilidade está lá. E, portanto, aquilo que venha a ser o resultado está às nossas costas como equipa. E, portanto, ele não foge a essa responsabilidade. E, por último, a exigência, que vem desta responsabilidade, que vem do foco no trabalho. E temos aqui 4 fatores na gestão de equipas muito importante. Primeiro, humildade, quer do líder, quer da equipa. Depois, o foco no trabalho e a concentração naquilo que nós podemos fazer para que as coisas corram melhor. Isso deriva e transmite-nos responsabilidade e depois a exigência que tem que existir a cada momento no trabalho de um profissional. Mas vamos agora ver um outro excerto desta mesma conferência de imprensa. Em relação ao plantel, nós temos o plantel que queremos. Eu gosto muito de todos os jogadores, têm características diferentes. Fomos buscar jogadores jovens, fomos buscar o Gaio, que era um jogador que nós precisávamos porque pela capacidade que ele tem, tática, técnica, física, porque vamos ter mais competições. O Vinagre, que é um talento. E se formos a ver, são 2 jogadores da formação do... Não esquecer que são 2 jogadores da formação do Sporting e estamos mais completos porque temos um ano de trabalho. Em relação a reforços, não falo dos jogadores que não são nossos, portanto, muito satisfeito com o plantel. É muito interessante porque este é um excerto adicional e estamos a falar das 2 declarações da conferência de imprensa antes do primeiro jogo oficial. E notem a confiança e o endosso que ele faz aos seus, não é? Ele podia dizer somos jovens, portanto somos imaturos, ou é o primeiro jogo, vamos ver o que é que dá. Não. Ele mostra confiança e isso é muito importante porque as equipas precisam de sentir que os seus líderes confiam nelas e que, de facto, embora ninguém faça tudo certo, o líder acredita que as coisas podem correr bem. E isso é algo marcante aqui e que eu queria destacar. O jogo decorreu, o Sporting até esteve a perder, mas depois deu a volta ao resultado, ganhou e foi vencedor da Supertaça. Notem a conferência de imprensa de balanço desse jogo. Em relação ao que alterámos, não estávamos a jogar bem. Quem alterou as coisas foram os jogadores, não o treinador. Eles já não me ouvem a público. Libertaram-se a seguir ao golo, tiveram mais confiança, perceberam que tinham que ir para a frente sem qualquer tipo de receio. Demorámos a entrar no jogo, temos alguns jogadores que também chegaram mais tarde e notou-se que precisaram de algum tempo para entrar na velocidade do jogo. O público acho que trouxe mais velocidade, mais vivacidade ao jogo. Portanto, o mérito é dos jogadores, porque eu ali na linha lateral, sem um intervalo, sem nada, foram eles que começaram a perceber melhor onde poderiam entrar, que poderiam, principalmente pelo lado esquerdo, empurrar a equipa do Braga para a frente, que tínhamos que esticar o jogo com alguma qualidade, até para afastar a defesa que estava muito junto ao meio campo do Braga, e eles perceberam isso. Reparem que na essência aqui o que é feito é feito reforço positivo à equipa. A equipa é tipicamente muito jovem, conseguiu dar a volta ao resultado, conseguiu ganhar e aquilo que o treinador faz é dar reforço positivo, que é uma coisa que ajuda a estimular e especialmente a criar rotinas positivas. Muitas vezes gosta-se de dar reforço negativo e só se critica. Existem muitas pessoas e muitos estudiosos que dizem que o reforço positivo é a melhor forma de se fazer gestão emocional e de se promover aquilo que são as boas práticas na equipa. E com o reforço negativo
deverá ser evitado e quando for feito, que deve ser feito apenas em privado e portanto não é algo que deve ser feito em público. Aqui uma nota interessante também para o Ruben. Vamos ver um último excerto desta conferência de imprensa de fecho, de balanço. E notem as palavras dele. Em relação à forma de encarar o campeonato, vai ser igual à do ano passado. Nós queremos ganhar todos os jogos. Somos uma equipa que é candidata a vencer todos os jogos, é candidata a vencer o campeonato. Obviamente temos mais um ano de experiência, mas é ver o que se passa no futebol português, ver que clubes que são igualmente grandes estão mais habituados a vencer que nós, têm outro tipo de orçamento. E isso vê-se todos os dias. Portanto, não há que dar pressão extra. Estamos a construir, acho que algo importante no Sporting. Não vamos mudar a nossa forma de ser. Agora, temos que ter conhecimento da grandeza do clube. Vamos jogar todos os jogos e eu acho que é mais fácil até para mim pensar jogo a jogo. Para muitas pessoas isto é uma forma de nos protegermos. Eu acho que não, é uma forma de facilitar o dia-a-dia dos jogadores. Isso é o principal. Eu sou o culpado deste discurso, não são eles, porque eles têm uma fome e uma vontade de vencer que eles são candidatos a tudo. Isto é uma opção minha, portanto a responsabilidade é minha. Nós vamos jogo a jogo, não há que pensar no resto. Ganhámos um título hoje e agora vamos preparar o jogo do Vizela. Reparem que ele volta a pressionar ou volta a salientar alguns pontos. Primeiro, responsabilidade. A responsabilidade não é por sermos jovens, não é por termos ganho o ano passado. Continuamos a ser responsáveis, continuamos a responder pelos nossos resultados, independentemente de tudo o resto. Depois, exigência. É claro no discurso que não há facilitismo e que, apesar das coisas serem aparentemente contra eles, estarem contra eles, no sentido das possibilidades não serem muitas, das probabilidades serem baixas, ainda assim, vamos a jogo, vamos trabalhar. E depois, um terceiro aspecto, que é a defesa da equipa, porque o Sporting, ano passado, foi muito criticado da lógica do jogo a jogo e de só ganhar o próximo jogo. E para tirar pressão aos jogadores, ele volta a dar o corpo às balas, perdoem-me a expressão, a dizer que sim, isto acontece, mas a culpa é minha, a opção é minha. Não visem os jogadores, não critiquem os jogadores, critiquem-me a mim. E portanto, esta posição do líder de se defender a ele próprio, ou de se expor a ele próprio para defender a equipa, é também meritório e é algo a ser imitado. Um último slide sobre o Ruben Amorim. O Ruben Amorim foi eleito algumas vezes, o que é normal para um treinador que é campeão nacional, treinador do mês. Estranho seria se isso não tivesse acontecido, pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional. E também foi eleito, se a memória não me atraiçoa, o treinador do ano. Queria-vos chamar a atenção de que ele, ao ser premiado com o treinador do mês, tem esta ação de não aparecer sozinho para a fotografia, mas ter toda a sua equipa de treinadores, todo o seu staff. E ele faz isso porquê? Porque, na verdade, ele está a partilhar o reconhecimento e a dizer que o trabalho que está a ser feito não está a ser feito só por ele, está a ser feito por uma equipa que tem 7, 8 pessoas neste momento a trabalhar. E isso é interessante. Depois, há um aspecto que não está saliente aqui, mas que eu gostava de frisar, que é o alinhamento de objetivos. E percebe-se claramente que o Ruben Amorim não trabalha sozinho e não é propriamente um gênio, não é um mago da comunicação ou da gestão do grupo. Há um trabalho que é feito de forma conjunta entre o staff técnico, onde estão incluídos estes homens que aqui estão, a equipa de comunicação e marketing, a equipa jurídica, a equipa médica, e percebe-se que há claramente um alinhamento de objetivos entre todos. E isso é visível na forma como é feita a comunicação do Ruben Amorim nas conferências de imprensa, mas também a forma como o marketing do Sporting explora quer o backstage, em que são apresentados os momentos antes dos jogos e depois dos jogos do Sporting, o Inside Sporting, onde são apresentados momentos dos treinos
e também o ADN, que é o podcast do Sporting, onde são apresentados e são trazidos para a praça pública, se preferirem, os jogadores, e são dados a conhecer, torna-os mais humanos e mais próximos. Portanto, este bond, esta ligação que existe entre plantel, jogadores, treinador, staff e os adeptos é construído de diversas maneiras. E este alinhamento de objetivos gostava de salientar. E, por último, o trabalho em equipa, que foi aquilo que acabei de falar. E, portanto, sobre se de repente o Ruben Amorim é o mago da gestão da equipa, a minha resposta é não. Não, porque não é por uma questão de não ter competências, de não ser profissionalmente muito capaz, de não ser inteligente, de não ser bem falante, mas porque o trabalho que está a ser feito, para o bem ou para o mal, está a ser feito por uma equipa gigantesca. Ele é o rosto visível, é o ponta de lança, podemos assim dizer, na linguagem futebolística, o centroavante, como dizem os meus amigos no Brasil, desta tática e desta estratégia de comunicação e de construção do grupo e de funcionamento do grupo, mas era impossível que fosse só ele sozinho a ter o mérito. O mérito é distribuído por muita gente e esta também é uma lição para se ter, que os líderes nos projetos têm que ter capacidade de partilhar o reconhecimento, têm que ter capacidade de alinhar toda a gente pelos objetivos, comunicando-os bem e ajudando as pessoas a compreender, porque nem sempre se consegue à primeira, porque só assim se consegue fazer aquilo que é a chave, que é colocar toda a gente a trabalhar em equipa. E isso é o que permite que os projetos possam ser coroados com sucesso. Este é um vídeo um bocadinho diferente, quero-vos agradecer por terem assistido, espero que tenham gostado e queria-vos incentivar a poderem seguir nas redes sociais, no LinkedIn, no Twitter e também para subscreverem o canal. Como diziam alguns produtores de conteúdos do YouTube, também a carregarem no sininho das notificações e a dizerem que gostaram ou não e a comentarem aquilo que acham sobre o assunto, eventualmente expandindo um pouco isto que foi os comentários sobre a forma como se deve gerir equipas, pegando no exemplo do Ruben Amorim. Okay? Abraço a todos.